Oi, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História da primeira fase da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou Yolanda, esse é o meu sinal. Junto aqui com Kézia, que está aqui juntinho da gente, trazendo nossas aulas cada vez mais acessíveis. Vamos falar de um local muito importante para a nossa cidade, para o nosso Recife, que é o Paço do Frevo. E por que o Paço do Frevo foi escolhido? Justamente porque, gente, como eu venho sempre falando para vocês, a história, ela faz parte da nossa vida. A história, ela está no dia a dia da gente. Mas locais como esse, que contam a história popular, contam a cultura popular, tem que ser cada vez mais difundidos, tem que ser cada vez mais avançados. Porque muitas vezes as pessoas acham que cultura é só um tipo de música, só um tipo de dança, só um tipo de arte. E a cultura ela é feita mesmo pelo povo também, e por isso que se tem uma cultura popular. E dentro da nossa cidade, o frevo ele já foi reconhecido como patrimônio, não apenas no Recife, mas no mundo inteiro. É um patrimônio imaterial da nossa cidade, do Recife. Então, esse ritmo ele é nosso. Então, locais como o Paço do Frevo são locais justamente que resguardam essa cultura. Então, a gente começa a nossa aula já com essa frase do grande compositor nosso, Capiba, de uma parte de uma música dele. Ó, a gente vê as pessoas ao fundo aprendendo frevo lá no Marco Zero. E ele diz, não penses que estou triste nem que vou chorar. Eu vou cair no frevo que é de amargar. Então, você pode até não gostar de frevo, pode até não gostar de carnaval, mas é um ritmo realmente contagiante, é um ritmo alegre, conta a história da gente, conta a cultura da gente, conta uma questão assim, de resistência. Inclusive, já fizemos uma aula esse ano contando a respeito da importância que o carnaval tem para além da festa dele. Uma questão mesmo de cultura popular, tá? Então, se você não conhece o Paço do Frevo, você, enquanto estudante da Prefeitura do Recife, você tem acesso a ele gratuitamente, viu, gente? Basta você ir com a farda ou ir com a carteira do estudante, dizendo que você é estudante da Prefeitura e você pode conhecer esse prédio muito bonito, fica lá próximo à Rua do Bom Jesus, né? E você pode ter acesso para saber um pouco mais dessa história que é contada no dia a dia. Então, está aí a imagem do Paço do Frevo, está contando ela como um patrimônio imaterial do Recife. Então, vamos já lembrar o que é patrimônio. Patrimônio, gente, é uma herança. Então, digamos que você diga, eu tenho tal patrimônio, eu tenho uma casa, eu recebi tal coisa. É uma herança que você ganhou de quem veio antes de você, tá? Então, também a cultura, ela também é essa herança de pessoas que vieram antes da gente. A gente procurando imagens antigas, a gente procurando fotos antigas, você vai estar vendo como é que as pessoas se vestiam naquela época, o que as pessoas gostavam de escutar. Experimente isso, caso você tenha acesso, pegar assim um álbum de fotos de seus avós. Você vê como as pessoas se vestiam diferente, trabalhavam de formas diferentes. Então, isso também é um patrimônio, está contando a história. E material é justamente isso, são os saberes. Saberes do povo, as danças, os trabalhos. Então, isso é imaterial, não é uma coisa palpável, é algo que, assim, está na história, tá? Então, a gente falar de um local como o Paço do Frevo, a gente pode dizer justamente isso, que está entre o passado e o futuro. Por quê? Porque ele é um espaço dedicado à difusão, à pesquisa, ao lazer e formação nas áreas de dança e música do frevo, visando propagar sua prática para as futuras gerações. Então, lá não é só um museu, gente, é uma escola de música, escola de dança, um centro de documentação, de exposições. De vez em quando tem vários eventos, como eu disse, abertos. Então, você pode, um domingo à tarde, se você estiver livre, quiser fazer um passeio, sai de casa, sai desse sofá, pega um ônibus, vai conhecer um local como esse. Como eu disse para vocês, para mim também, que sou professora da prefeitura, a gente tem um acesso gratuito. Você vai lá e apresenta sua carteira de estudante, ou vai de farda, e aí você conhece um espaço como esse, que está contando desse passado da nossa cidade, desse passado do nosso povo, e também está preparando para o futuro. Porque à medida em que vai ensinando novas pessoas a dançar, novas pessoas sobre músicas bonitas, como a do Capiba, que a gente começou a nossa aula com um trechinho dela,
à medida que vai contando a história, então a história ela não se perde. Quando a gente conta as histórias, elas não ficam esquecidas, porque outras pessoas vão saber. Então, o objetivo de espaços culturais, como o Passo do Frevo, como o Cais do Sertão, como a Sinagoga, Carraus Israel, que fica lá no Recife Antigo também, é justamente que as pessoas saibam da história, que as pessoas percebam isso, que a história ela está feita nesse momento por todos nós. A gente acabou de sair, por exemplo, de uma eleição que a gente sabe que foi bem disputada. Daqui a alguns anos a gente pode contar para as pessoas que eram muito pequenas, ou as pessoas que não sabiam, dizer, em tal ano teve uma eleição e foi muito disputada, teve muitos problemas. Isso é história. Não são só grandes eventos também. As coisas que fazem parte do dia da gente, elas são a história. Então vejam essas imagens de dentro do Passo do Frevo. Vocês podem ir lá e vão ver esses vitrais. Estava tendo uma apresentação cultural aí, a gente lembrando isso, de que a cultura ela é do povo, tá? Vocês veem a fachada do prédio. E aí eu deixo para vocês essa sugestão de atividade. Você pode aproximar aí seu celular. É bom a gente ir testando, né, pessoal, novas tecnologias. Se você tem alguma dúvida, a gente aprende, já aqui para aprender. Aproxima para ler esse QR Code. Você lendo esse QR Code, você vai ter acesso ao site do Passo do Frevo, que é super bacana, é um site bem interativo, tá bom? Você pode usar até o tablet também da escola, né? Tá aí acessível para vocês. Combine aí com seu professor ou professora. Tenho certeza que eles vão gostar muito desse interesse de vocês. E aí, tendo acesso a tudo isso, vocês podem fazer uma pesquisa com a ajuda do seu professor ou da sua professora em sala de aula. E vocês podem fazer debates sobre isso, qual a importância de um local que conta a história desse ritmo tão importante para o Recife. Ou seja, qual a importância de um local como o Passo do Frevo, que está contando toda essa história do nosso passado, do nosso povo, contando então a história da nossa cidade, o porquê que a gente não deve deixar essas histórias se perderem. Eu acho que já dei até algumas dicas aqui na aula. Então, se você tiver qualquer dúvida, consulte aí seu professor ou professora. Pode mandar perguntas para a gente aqui no nosso canal do YouTube. Eu vou gostar bastante de responder. De vez em quando eu respondo também quando dou uma olhada. E é isso, gente. Vamos continuar incentivando a nossa cultura popular, tá bom? Abraço, pessoal.